Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2025, vamos ver o que a Palavra de Deus tem para nós. Estamos na quinta semana do Tempo Comum e a primeira leitura de hoje é retirada do livro do Gênesis, capítulo 3, versículos do 9 ao 24. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me destes por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse, multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido, e ele te dominará. E disse em seguida a Adão: Porque ouvistes a voz da tua mulher, e comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer, amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás as ervas da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares à terra de que fostes tirado. Porque és pó, e ao pó hás de voltar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Então o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Disse depois o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Não aconteça agora que ele estenda a mão também à árvore da vida, para comer dela e viver para sempre. E o Senhor Deus expulsou do jardim de Éden, para que ele cultivasse a terra de onde fora tirado. Expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim de Éden os querubins e a espada lampejante de chamas, para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui nós vemos o pecado e as suas consequências. É interessante perceber, né? Deus vê tudo. Deus sabe onde todos estão. E ele pergunta: Adão, onde estás? Por que Deus faz essa pergunta se ele sabe tudo? Deus percebe que Adão está distante. Onde estás tu que não estás em mim? Existe uma ligação com Deus que traz a graça santificante daqueles que não estão no pecado mortal. Há uma união, há uma ligação com Deus. E quando a pessoa cai no pecado, ela rompe essa ligação, como se ela se perdesse de Deus. Porque Deus nunca perde nada, Deus está sempre vendo todas as coisas. Mas as pessoas se desligam dele, se perdem dele por suas más escolhas. Veja a consequência do pecado, já aí nas primeiras linhas,
Um começa a colocar a culpa no outro, começam a se esconder, começam a fugir de Deus. Quiseram ser como deuses e agora fogem do Deus Todo-Poderoso. E Deus, como um pai amoroso, ele não está se vingando, ele está educando. Você que é pai, você que é mãe, sabe que é necessária a disciplina para educar. Agora, como esse pai amoroso tinha falado exatamente o que iria acontecer se eles desobedecessem, as consequências precisam acontecer na vida de Adão, de Eva, da humanidade que descende dele. O homem com o trabalho, a mulher também com toda a dor do parto e tantas outras questões são tratadas aí. A consequência do pecado se estende a toda a linhagem da humanidade. É interessante que Deus fala sobre a grande inimizade entre a serpente e a mulher e toda a sua descendência. Há uma descendência da serpente. Aqueles que se vendem ao mal, aqueles que abrem mão do projeto de Deus e mergulham no mal com todas as forças, e isso tem crescido. E há a descendência da mulher. Isso é uma prefiguração do sim de Maria e da vinda de Cristo para nos salvar. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é bem evidente que todos os descendentes da serpente odeiam a Virgem Maria. Você consegue facilmente identificar um filho da serpente quando ele começa a quebrar imagens de Nossa Senhora, a falar que ela é uma mulher qualquer. Estão sob o jugo de Satanás, proclamando aquilo que Satanás quer falar ao mundo, quer dar a entender, porque há entre ele e essa mulher uma inimizade irreconciliável. Outra coisa bela aqui é que mesmo com a desobediência, mesmo com o pecado, mesmo com esses dois que se afastam de Deus por sua própria escolha, Deus não se afasta deles. Deus continua cuidando. Ele prepara roupas para a proteção deles ali. É um sinal de que a graça de Deus não vai abandonar a humanidade e é uma prefiguração da redenção por Cristo. Muitos padres da igreja falam sobre isso. Deus não nos abandona, mesmo quando estamos no pecado. Nós é que o abandonamos e às vezes não enxergamos a sua graça, a sua misericórdia. Vamos para o Salmo. Ele está no Salmo 89, em algumas traduções 90. E o refrão diz o seguinte: Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Vós fazei voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Esse salmo é muito belo e tem toda a ligação com a liturgia de hoje, né? Deus, ali na queda, ele vai mostrando que o ser humano é pó e ao pó vai voltar. O salmo vem também reforçar essa condição humana de criatura. Infelizmente, muitas vezes é uma criatura que tenta se colocar no lugar de Deus, ser detentor do bem e do mal. Isso não é nosso papel, nós somos criaturas. Olhando o Salmo, é quase que um pedido para que a humanidade se coloque no seu lugar e reconheça o Deus Criador e que somos totalmente dependentes dele. Se Adão e Eva pecaram,
Nós precisamos fazer um caminho inverso de sair do pecado, reconhecer o nosso nada e aceitar a salvação que vem de Deus. Nós não construímos salvação com nossas mãos. Todo o esforço que a humanidade fizer será inútil se desvinculado de Jesus. O que todos os santos fizeram seria inútil se eles não estivessem ligados a Cristo, nosso Senhor. E nós vamos ver a ação poderosa de Deus no Evangelho aqui. Vamos juntos meditar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 8, versículo do 1 ao 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão, e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estás comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os expediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o Deus de amor, que nunca desampara a humanidade. Desde lá de Gênesis até aqui no Evangelho, Deus continua com o seu coração amoroso, indo atrás do ser humano, olhando para todas as suas necessidades, querendo trazer para si, para a conversão, para a mudança de vida. Jesus estava olhando ali aquela multidão e ele pensou em todas as suas necessidades. Muitos ali talvez estivessem preocupados em ouvir Jesus, em receber um milagre. E Jesus olhava além. Como é que esse povo vai voltar para casa? Eles vão desmaiar pelo caminho. Quando você está cansado, meu amado irmão, cansada, minha amada irmã, quando você está com alguma dificuldade, Deus está olhando bem além dessa dificuldade e tantas outras que você ainda nem enxergou, e Ele está preparando milagre para você. Só que Ele conta com seu esforço, com o pouco que você pode dar. Ali deram 7 pães, alguns peixinhos. Deus, como um Pai amoroso, Jesus Cristo, seu Filho, o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, eles agem na nossa vida a partir daquilo que a gente oferece. Sempre é pouco. Comparando com a grandeza, com a infinitude de Deus, é sempre pouco. Mas a gente oferece esse pouco. E é através do pouco que Deus multiplica. A pedagogia de Deus não trabalha com o nada na nossa vida. Deus pode criar tudo a partir do nada. Só Ele pode fazer isso. Mas, na educação desse Pai amoroso, Ele não age através do nada. Ele quer o nosso pouco. Então, ofereça algo a Deus a cada dia. É isso que Ele vai fazer render. É nisso que Ele vai agir. Ofereça seus pãezinhos, seus peixes, seus pequenos trabalhos, seus gestos de amor. Ofereça também seus pecados, sua miséria. Deus vai trabalhar em cima disso. É interessante também que recolheram também ali os cestos que sobraram. Você percebe isso? Pouca gente comenta isso, mas a graça de Deus não pode ser desperdiçada. A graça de Deus não pode ser jogada fora como restos, porque a graça de Deus é algo valiosíssimo. O dom de Deus é algo sobrenatural e é algo que transborda e precisa ser aproveitado em sua completude. Quando Deus visita a sua vida, seja como Santo Agostinho,
Tenha medo da graça que passa. Não queira perder nenhuma migalha da graça de Deus. Não perca tempo, não perca dom, não perca aquilo que Deus te dá. A graça é valiosa. Que a gente possa aproveitar essa graça na nossa vida, essa graça abundante, porque Deus sempre está cuidando de nós. Tenhamos confiança na providência divina, sabendo que Ele está trabalhando, que Ele está agindo, que Ele está fazendo. Que Deus abençoe você e sua família. Estivemos e permaneceremos reunidos. Em nome deste Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.